Agora, Café com a Comunidade. São 8h43. Está entrando no ar o nosso quadro Café com a Comunidade. O quadro Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que está aproximando a comunidade com este canal de comunicação. Todos os sábados, o nosso programa vai ao ar às 8h30, trazendo informações de interesse de todo o município, seja da área urbana ou rural. O nosso quadro Café da Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim e Rede Constricia. Super Itaipu. Posto de gasolina do Lago. Oficina do Relógio e Ótica. Pro Saúde. Cacá Comunicação Visual. CFC Rota Oeste. JC Transações Imobiliárias. Estética Automotivo e começando hoje com a gente, Delírios Moda Íntima. Neste sábado, nós discutiremos sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós recebemos nos estúdios da Rádio Liberdade FM o presidente da Cassiopar, economista Léo Veraldo de Oliveira Curtarelli, sendo a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com a gente também o professor Giordano Tito Angeli, sendo contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o advogado Jaime Remor, que irá esclarecer sobre a legislação, sobre a lei que regulamenta esse processo. Em votação, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no domingo, dia 17 de abril, por 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências. A sessão comandada por Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, alvo de protestos, foi marcada por tensão, por troca de acusações, bate-boca e tumulto, e durou 6 horas, além de 2 outros dias de debate. O governo fala em golpe. Nas ruas, uma multidão de manifestantes contra e a favor protestam. Agora, o processo segue para o Senado. E o Senado, na última segunda-feira, dia 25, elegeu os integrantes da comissão especial encarregada para analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Dados de Santa Helena. A presidente Dilma Rousseff foi a candidata mais votada em Santa Helena. O percentual dos votos recebidos pela candidata Dilma Rousseff foi 55,36%. O percentual dos votos recebidos pelo candidato Aécio Neves, 44,64%. O total de votos recebidos pela candidata Dilma Rousseff foi de 8.759 votos. O total de votos recebidos pelo candidato Aécio Neves, 7.064 votos, no total de 15.823 votos válidos. Para esclarecer para a gente o que regulamenta a lei desse processo, eu recebo o advogado Jaime Remor. Primeiramente, bom dia, doutor Jaime. Bom dia, Andréia. Doutor Jaime, o que é o impeachment? Antes de mais nada, bom dia aos demais ouvintes dessa emissora, professor Giordano e o Léo Veraldo que estão aqui também, bom dia. Andréia, o impeachment é um mecanismo legal previsto numa lei de 1950, ainda vigente, que permite que a Câmara Federal, os deputados e os senadores, no exercício da sua função parlamentar primordial, que é fiscalizar os atos do Executivo, possam, como representantes eleitos da população brasileira, destituir do poder o mandatário do Poder Executivo. E o impeachment não é só do presidente da República, ele pode ser do prefeito, pode ser do governador, pode ser dos ministros do STJ, por exemplo, de vários cargos do Executivo que são eleitos ou indicados ou que passam por um sistema de aprovação. É um mecanismo de controle, na verdade, né? E quais são as leis que regulamentam? São basicamente 2 leis. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que existe uma Constituição Federal, que é a Carta Superior do Brasil, que é de 1988. Todavia, a lei do impeachment é a lei número 1079, de 10 de abril de 1950, André. A mesma lei que estabeleceu o rito que vai ser seguido novamente do impeachment do ex-presidente Collor de Mello. E quais são as acusações à presidente Dilma Rousseff?
Pois é, André, ontem até, essa semana, perdão, eu tive, muito embora nós acompanhamos também pela imprensa, acredito como todo cidadão brasileiro, eu tive a curiosidade de tentar ler o que consta dessa denúncia, né? E também um relatório do parecer final do deputado Giovanni, que foi votado pela Câmara do Congresso Federal, pela Câmara dos Deputados. E eu pude, analisando aqui a denúncia proposta pelo Dr. Hélio Pereira Bicudo, que é um jurista, e a Janaína Conceição Pascoal, verifiquei que há 3 fundamentos ou 3 pedidos nesse processo de impeachment dele. Desses 3, André, um foi rejeitado no parecer do deputado Giovanni. Então restariam dos 3, 2 pedidos que ele entende que há indícios de materialidade e da presença do crime que podem ser levados adiante. Antes de mais nada, André, eu preciso esclarecer, como advogado, que o recebimento dessa denúncia não é juízo de valor ainda. Pelo menos a lei não prevê que nesse momento é juízo de valor. É a mesma coisa que um cidadão comum é processado por algum crime que dizem que ele cometeu. Existe uma denúncia, que é a formalização desse processo, no qual o juiz vai receber, e ele vai receber bastando para tanto que existam indícios daquele fato da participação da pessoa. Isso no processo penal comum que nós vemos em Santa Helena. Da mesma forma, é o parecer e é o trâmite desse processo legislativo de impeachment. Nesse momento, não foi julgado o mérito da questão. Quem vai julgar o mérito da questão é o Senado Federal, num segundo momento, quando for levado à votação o relatório final. Mas, respondendo o que você me falou aqui, vamos lá. Uma delas é a abertura de créditos suplementares por decreto sem autorização legislativa, né? A outra dela é a contratação e operações de crédito que o governo teria feito, que são as famosas pedaladas fiscais. E a última seria a omissão dos valores no rol passivo da dívida líquida do setor público. Mas isso, o parecerista do Congresso entendeu que era culpa do Banco Central e não da presidente. Então, dos 3 fatos, a ela são imputados 2 como indícios e um terceiro já foi de cara rejeitado. O que é considerado o motivo para o impeachment? Aí que está, Andréia. Nós temos que entender 2 coisas também. A lei por si só, essa lei 1079, que regulamenta o ritmo do impeachment, também esclarece e identifica vários tipos de crime e ela classifica de forma objetiva quais crimes que poderiam ser motivos do impeachment do chefe do executivo. Então nós temos um rol de vários crimes. Nós temos crimes de responsabilidade, nós temos, assim definidos, né, crimes contra o cumprimento de decisão judiciária, por exemplo, que está previsto nessa lei, crime contra a lei orçamentária, que é um dos motivos aqui, porque o Brasil é uma república federativa. Funciona da seguinte forma: existe o poder executivo, que é o executor, existe o poder legislativo, que tem por atribuição legislar e fiscalizar, e existe o poder judiciário, que tem a função precípua de fazer cumprir as leis. Então, o presidente, na verdade, não tem todo o poder no nosso sistema, como muitos imaginam. O grande poder no sistema republicano atual do Brasil é do legislativo, seja ele dos municípios, seja ele dos estados ou da União Federal. Por quê? Porque todos os gastos que o chefe do Poder Executivo vai realizar depende de prévia aprovação da Câmara local. Então veja que muitas pessoas se enganam: o prefeito tem a caneta. Mentira, o prefeito tem a caneta que a Assembleia lhe dá e lhe permite fazer. Então esses são os limites impostos no sistema de governo atual do Brasil, André. Então, por isso que existe o crime contra a lei orçamentária. Veja que essa lei é de 1950 e só a partir de 2001 é que se regulamentou a lei de responsabilidade fiscal. Porque o objetivo disso é fazer com que o Congresso ou o Senado, que é o legislativo no caso da União, possa efetivamente ter o controle
dos gastos públicos, por isso que existe uma lei orçamentária que é votada no ano anterior. Se isso é bom ou ruim, se funciona ou não estou aqui para defender nenhum lado nem o outro, mas é assim que diz a lei. E falando sobre esses crimes de responsabilidade, sobre o que são esses crimes de responsabilidade? São vários crimes de responsabilidade. Os crimes eles podem ser contra a segurança interna, são crimes que atentam contra o que essa lei define. Andréia, se nós formos olhar todos, são mais de 40 crimes diferentes que essa lei do impeachment prevê. E que essa lei é anterior à Constituição, mas a Constituição acabou acolhendo essa legislação aqui. Não teve nenhum artigo da Constituição que tenha revogado qualquer artigo da lei. Então nós temos aqui, por exemplo, um dos artigos que a Dilma está sendo acusada de infringir. É o artigo número 10, que diz que são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. Item 4. Infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo de lei orçamentária. Significa que o Executivo, ele não pode, em momento algum, infringir o que a lei orçamentária do Congresso disse que, da forma que ele tem que fazer. E Dilma é acusada, em uma das duas acusações, de ter infringido justamente esse dispositivo de lei orçamentária. Por quê? No ano de 2015, havia em vigor uma lei orçamentária aprovada em 2014, e Dilma não teria tentado burlar essa lei. E o outro crime é a guarda legal e emprego do dinheiro público, que o artigo 11º fala, são crimes contra a guarda legal e emprego do dinheiro público. Abrir créditos sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais, ou contrair empréstimo a emitir moeda corrente ou apólice ou efetuar operação de crédito sem autorização legal, que é o segundo crime da denúncia, que me parece que está ligado a uns recursos que ela tomou emprestado dos bancos do governo, que seria o Banco do Brasil e Caixa, que não efetuou o dinheiro, e ela deveria, como chefe do Poder Executivo, ter pedido autorização legal, segundo os denunciantes. A autorização legal para quem? Para a Câmara. Da mesma forma que esse município de Santa Helena vai contrair qualquer empréstimo do Banco Mundial, de algum órgão estadual ou federal, para contrair o empréstimo, ele necessita obrigatoriamente que seja precedido de uma autorização da Câmara de Vereadores. Porque nós estamos... A questão é que as finanças estão muito ligadas com a probidade administrativa. Então, porque senão, o que dizem os defensores do impeachment? Se não fosse assim, não precisaria fazer lei orçamentária para ser seguida. Porque se cada um pode, ao seu modo, mudar do jeito que acha e não seguir as regras, dizem não pode ser feito assim. Essa é a tese dos defensores do impeachment, que dizem que haveria uma ofensa a esses artigos previstos nessa lei. Não sei se eu consegui explicar, mas se você conseguiu entender. Mas basicamente são crimes de responsabilidade na condução do dinheiro público e contra as leis orçamentárias, que são essas acusações que a presidente está enfrentando e vai enfrentar. Doutor Jaime, quem pode pedir a abertura do processo de impeachment? Qualquer cidadão brasileiro. E quais são as exigências para a apresentação de denúncia por crime de responsabilidade? Bom, a denúncia, ela não pode ser... As exigências são mais formais no fato de ser um eleitor devidamente em dias com as suas obrigações, né? Então, para ser um eleitor devidamente em dias com suas obrigações, não pode ser uma pessoa que esteja sendo condenada pela justiça, por exemplo, porque ela perde o direito de votar. Um dos efeitos da condenação criminal, normalmente, é a suspensão do direito a voto. Então, essa pessoa tem que ser brasileira ou residente no Brasil, naturalizada, e tem que ser eleitora regularmente e estar em dia com quites com a justiça eleitoral. Os requisitos, eu diria que basicamente o formal seria esse. Os outros demais requisitos, Andréia, são mais no sentido de não fazer nenhum tipo de denúncia esdrúxula ou que não tenha fundamento. Porque me parece, eu ouvi dizer, que há outros vários pedidos na história do Brasil de vários cidadãos que são protocolados lá, mas que não têm fundamento e que de plano são rechaçados pelo presidente da Câmara, que tem o poder de mandar engavetar, sem que haja sequer análise ou encaminhamento para as comissões. Então, ele tem que ser formalizado através de um documento, obviamente, protocolado. É uma petição simples que qualquer cidadão brasileiro pode fazer. E quem recebe a denúncia e como que essa denúncia vira acusação? Então,
No caso da presidência da República, e do que nós estamos vendo agora, a denúncia foi protocolada no setor de protocolo do Congresso, na Câmara dos Deputados, foi encaminhada para o seu presidente entendeu que havia elementos necessários, autorizou o seguimento da denúncia. Como também ele poderia simplesmente determinar o seu arquivamento, não teria problema nenhum, ele tem autonomia, o presidente da casa. A partir daí, foi criada uma comissão no âmbito da Câmara dos Deputados, que é o que nós vimos que aconteceu. Esse parecer foi votado nessa Câmara, nessa comissão. A partir daí foi para o plenário aceitou por maioria absoluta, que seriam 2/3 dos votos, e a votação do domingo retrasado autoriza o encaminhamento e determina o encaminhamento para o Senado. E agora nós estamos vendo, repetindo o processo o Senado está repetindo o procedimento que a Câmara já fez. Criou a comissão, como você mesma disse, essa comissão é multipartidária. Por maioria simples, essa comissão vai dizer se aceita ou não o segmento da denúncia, ainda não um julgamento, e ela já está no prazo de 10 dias, me parece que já passaram 2, ontem foi ouvido o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e antes de ontem os denunciantes. Então a previsão de que até o dia 9, por aí, no máximo de maio, a comissão, utilizando seus prazos de 10 dias, ela tem um presidente e um relator, vote na comissão a admissibilidade do recurso no Senado. A partir daí, se for votado favorável, vai ser marcada uma sessão no plenário do Senado, que será conduzida e presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que não é mais o presidente do Senado que conduz essa sessão, aonde vai para voto de todos os senadores e por 2/3 vão definir o destino da presidência da República. E o que acontece com o político que sofre o impeachment? A lei 1079, ela prevê, além da perda do cargo, desse afastamento, não só o afastamento inicial que deve acontecer, porque o recebimento da denúncia na comissão, e me parece que isso é fato consumado pelo que nós temos vistos, vai implicar no afastamento da presidente. A princípio os 6 meses, até 6 meses, né? Pode ser menos. Enfim, depois votado. Se ela for impeachmentada, como dizem, já ouvi falar esse termo por aí, ela pode, além de perder o cargo, também ficar por 5 anos inelegível. Me parece que é a sanção mais grave em relação a isso. Quaisquer outros eventuais crimes que qualquer presidente tenha cometido no exercício da função, vai ser encaminhado os processos para a Justiça. Hoje há denúncias contra a presidente Dilma no STF, porque ela está com foro privilegiado. Ela, perdendo a condição de presidente, ela vai responder eventual denúncia ou eventual processo, como qualquer um de nós, sem o foro privilegiado, na vara de origem onde estiver sendo feita a investigação. Então, os efeitos são... me parece que o pior dos defeitos é perder o foro privilegiado, que todo mundo conclama o tal do foro privilegiado, porque lidar com os decanos do tribunal do STF, me parece que são pessoas, pela sua própria idade, muito mais sensíveis a uma reclamação do que os novos juízes, que já têm um vigor diferente e são de uma nova geração. O que vai mudar no nosso Brasil caso o impeachment aconteça? André, você está me fazendo uma pergunta de cunho político mas eu vou dar a minha opinião agora como eleitor e como uma pessoa que trabalha na administração pública já. Eu sou assessor jurídico do município de São José dos Palmeiras, já trabalhei no Conselho dos Lindeiros e algumas outras prefeituras. O que vai mudar? Vai mudar que, assumindo o vice-presidente, esse vai ter o poder de nomear quem ele quiser para os cargos que existem e demitir quem ele quiser que não fique nos cargos. Então, me parece, Andréia, que olha a importância do presidente da República, obviamente, né? Muito embora ele esteja sempre amarrado pela lei orçamentária e pela própria fiscalização, não só da Câmara dos Deputados, mas também do próprio Tribunal de Contas da União,
ele tem um poder muito grande, que é a nomeação dos cargos chaves. Caixa Econômica Federal, que é um banco público, o Banco do Brasil, que é um banco público-privado, mas que tem a presidência designada pelo presidente da República, que são cargos políticos que há oportunidade, às vezes, um presidente que pensa diferente, nomear pessoas com conhecimento técnico, penso eu. Né? Eu acho que o Brasil, inclusive, um dos grandes problemas do nosso atraso no desenvolvimento é sempre a questão de nomeação de cargos para pessoas políticas que não têm conhecimento. Eu sempre defendi que alguns cargos, por serem técnicos, deveriam ser chefiados ou presididos por pessoas que têm conhecimento do que eles estão fazendo. E nós, infelizmente, no Brasil, André, e não sei se isso vai mudar com o tempo, me parece que não, mas a verdade é que, veja que o presidente da Petrobras, por exemplo, é uma pessoa política, que é onde começou todos esses escândalos. E assim as demais autarquias, é muito comum nós vermos essas pessoas. Então, na verdade, o que vai mudar? Vai depender de quem estiver lá e do que quiser fazer. E talvez, André, haja, por um outro lado, uma motivação política, uma força política de congressistas e de partidos nesse momento que tendem a dar, nesse primeiro momento, um apoio para algumas reformas. É o que me parece que eu percebo do ar. Não sei se vai acontecer. São 9h03, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café da Comunidade. Liberdade. Mais você. Você está ouvindo Café com a Comunidade. São 9h06, 9h06, voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café da Comunidade. Está com a gente o presidente da Cassiopar, economista Léo Veraldo de Oliveira Curtarelli. Bom dia, Léo Veraldo. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Léo Veraldo, você como presidente da Cassiopar e economista tem se demonstrado favorável ao impeachment. Por quê? André, quando tu falou isso, eu fiquei até um pouco impactado, assim, na verdade. Eu falei, nossa, isso é favorável. Na verdade, é o seguinte, quando a gente pensa assim que alguém é favorável ou contra, pensa num aspecto bastante radical, né? Não, sou contra por causa disso. Não, a verdade é o seguinte, é que uma atual conjuntura que está acontecendo no Brasil hoje, não vou entrar no mérito jurídico, que o Jaime já falou, existe um pouco de discussão em cima disso. É muito sólido também o discurso do Eduardo Cardoso, que é o advogado-geral da União, em relação a essa questão de crime de responsabilidade, como especialmente das pedaladas, que ele já considera-se que já houve isso em governos como o Fernando Henrique, como o governo Lula e tal, e da Dilma agora. Claro, daí é a questão do valor, que antes não chegava a casa de 1 bilhão, hoje é a casa de 60 bilhões, que isso pode impactar inclusive até na solidez da economia dos bancos, na verdade, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Mas essa questão do porquê, na verdade, nós focamos mais no aspecto econômico. Nós sabemos que a questão jurídica é importante, nós não queremos ter um golpe. Jamais queremos que existe previsão legal para isso, e a princípio vem se demonstrando que existe uma previsão legal, né, até sólida para que ocorra o impeachment. Mas a questão é a seguinte, o Brasil passa por um momento muito difícil economicamente, e nós precisamos dar um passo à frente, uma paralisia econômica, que nós temos que buscar novas alternativas. No Brasil é muito impactante no presidencialismo essa troca de governante, o que não é no parlamentarismo, que a partir do momento que o primeiro-ministro ele perde o apoio da maioria, ele é substituído com uma certa naturalidade. O presidencialismo, como não tem essa facilidade, foi criado o instituto do impeachment para poder justamente fazer essa troca, mas é muito traumático. Eu já conversei com alguns juristas, depois o João pode me corrigir se falando bobagem, mas a Constituição, a nossa Carta Superior, ela foi desenvolvida para ser um parlamentarismo, na verdade. No momento da votação lá do plebiscito, acabou ganhando o presidencialismo. Então, hoje, por que não? Então, voltando à pergunta, por que eu sou a favor? Justamente porque nós precisamos retomar o crescimento. O Brasil passa por uma situação, criou-se uma situação política muito grave, isso impactou na economia. Nós temos hoje um governo, nós consideramos que o governo está muito grande, está muito inchado, temos muitas empresas públicas onde o governo está gerindo, e isso está gerando ineficiência administrativa. O exemplo da Petrobras, que é o exemplo mais patente aqui hoje, né? Então nós temos uma grande empresa que é petrolífera, uma maior empresa do Brasil, e que passou, não focando na corrupção mesmo, é um processo de gestão mesmo, pegar os números de emprego, capacidade de gestão, ela é muito
são números que não são números bons, não é números que demonstram a eficiência de uma empresa. E são, como o Theo já me comentou, são cargos políticos, nós temos poucos cargos técnicos e isso acaba implicando em dificuldade de gestão. Então, hoje, para que nós precisamos de essa mudança de governo, iria fazer com que nós pudéssemos retomar uma nova perspectiva de desenvolvimento. O próprio governo Dilma hoje, ele tem dificuldade, ele tem de credibilidade, não só com o Congresso Nacional, com a população. Então é difícil ela restabelecer um pacto de crescimento hoje na atual situação de rejeição que está o governo Dilma. Então, para nós podermos, quanto tempo vamos aguentar ainda esse processo econômico, né? Esperar até quando? Então, nós entendemos que a melhor opção seria, de fato, ter o impeachment da presidente para que nós pudéssemos restabelecer um novo marco de retomada de crescimento, com um novo pacto nacional, onde nós pudéssemos retomar a confiança da população, criar, claro que das instituições, nós temos que fortalecer as instituições. Eu acho que esse momento está sendo muito importante para o Brasil, as pessoas estão mais maduras em relação à política, então creio que seria um momento muito importante, o impeachment é muito importante para que nós possamos criar um novo marco e iniciar um novo momento, né, para que o Brasil possa retomar o crescimento, porque as empresas estão passando por um processo muito difícil. O Brasil precisa desse ânimo, dessa energia de credibilidade. Converso com o Giordano Tito Angeli. Você, como professor, defensor do Partido dos Trabalhadores, tem se mostrado, inclusive nas redes sociais, contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por quê? Bom dia, Giordano. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Bom dia aos colegas aqui online, ao vivo. A gente tem acompanhado com apreensão esse processo desde há 2 anos atrás, quando o Cunha tomou a presidência da Câmara Federal. Na verdade, no processo, no rito informal da Câmara, o presidente da Câmara deveria ser do PT. Os colegas aqui devem lembrar desse processo, né? E aí, ali, naquele momento, quando a Dilma ganhou as eleições, né, eles já tinham uma estrutura organizada para que a Dilma não tivesse tanto poder quanto tiveram no ano passado, para que, nos anos anteriores, né, para que politicamente ela se enfraquecesse, como é natural do jogo político, né? A força, os poderes se enfrentam e usam de estratégias para enfraquecer o inimigo, e infelizmente quem paga o pato, na verdade, acaba sendo o mais fraco, que no nosso caso somos nós, os trabalhadores, né, os assalariados e tudo mais. Mas enfim, para fazer uma análise do processo de impeachment, a gente tem que fazer um retorno histórico nas relações de poder. Não se pode discutir política sem estudar relações de poder. Então, eu tenho que contar histórias aqui para embasar, para fundamentar essa minha análise, né? E depois eu vou mencionar análises atuais, como, por exemplo, a análise de juristas como o Fábio Conder Comparato, que é um jurista reconhecido, né? E que menciona que o motivo explicitado para o impeachment, ele é sem base jurídica. Então o jurista, esse Fábio Conder, explica que, por enquanto, todas as definições penais das leis que foram mencionadas pelo nosso advogado aqui, né, de 1950 e 2000, que embasam esse processo, dizem respeito estritamente a operações de crédito feitas pela União Federal em benefício de terceiros. E as pedaladas fiscais nada tem a ver com isso, ou seja, não houve benefício de terceiros. E acrescenta, é exatamente o contrário do disposto nas leis citadas. Em vez de a União Federal considerar crédito, ela retarda o pagamento de seus débitos. É isso que a Dilma está sendo acusada. Isso, então, desestrutura na base o processo de impeachment, sem falar, né, na moral do juiz, né? Se a gente for falar que o juiz não é idôneo para fazer o julgamento, que é o caso do Cunha, né, também já por aí já cairia um processo penal em relação a isso. Mas, continuando essa história que eu tenho que contar, nas relações de poder, o lado mais forte, ele constrói a conjuntura para se beneficiar. Então vamos mencionar, para vocês terem uma ideia, que desde ao longo da história do ser humano sempre houveram forças poderosas que dominaram culturalmente os países, né? Isso a gente pode voltar para os gregos, para os romanos, pode voltar para os alemães, que tentaram dominar o mundo, né? Com o nazismo, né? E com o auxílio de outras nações também. E a gente pode chegar no poder
que teve após a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são um povo imperialista, reconhecidamente imperialista, e reconhecidamente um povo que sobrevive principalmente de venda de armas e de fabricação de guerras. Eles estão diretamente envolvidos em mais de 100 guerras no mundo. O principal faturamento deles é venda de armas. Segundo um médico brasileiro, que eu esqueci o nome agora, o segundo maior fonte de renda dos Estados Unidos geral é a biodiversidade, a venda de produtos decorrentes da biodiversidade, que é do planeta, né? E eles interferem direta ou indiretamente nas economias dos países para que isso aconteça. Então, como é do conhecimento de todos, né? Esse governo e os anteriores do presidente Lula também não representam a vontade ou o desejo, né? Ou como gostaria que o poderoso Estados Unidos e suas, na verdade, não pensem em o país, pensem em pessoas que estão lá. Existem estadunidenses que são pessoas muito amistosas, amigáveis, estão conscientes desse poder. Inclusive, eu vou citar aqui o Bernie Sanders. Bernie Sanders é o segundo colocado nas pesquisas eleitorais, depois da Hillary, nos democratas, né? O Bernie Sanders citou abertamente em rede pública, né, que os Estados Unidos têm que parar de derrubar governos. Vocês podem escrever aí na internet, né? A matéria que eu estou lendo aqui é de 19 de abril de 2016. Pré-candidato dos Estados Unidos, né? Bernie Sanders diz que a intervenção dos Estados Unidos na região é inaceitável, que caso seja eleito, fomentará a relação baseada no respeito mútuo com países latino-americanos. Os Estados Unidos não podem continuar intervindo na América Latina e derrubando governos ou tentando desestabilizá-los por razões econômicas, acrescentou o pré-candidato. Então, por aí vai. É uma longa, extensa retórica que a gente pode usar com provas, argumentos de cientistas políticos, né? Vocês viram o Prêmio Nobel da Paz que esteve no Brasil, prestando solidariedade a Dilma. Ninguém ganha prêmio Nobel de graça, né? Embora eu pessoalmente valorize mais o prêmio Pulitzer, que é um prêmio ideologicamente não tão tendencioso, né? Mas o prêmio Nobel, ele também tem respeito. Então, ele vir aqui no Brasil prestar solidariedade e ir no Congresso e dizer que é golpe, né? Não é para qualquer um. Aí a gente tem outros, né? Todos os países, New York Times, eu tenho matérias abertas aqui nesse momento, né? Do El País, aí aquele Baltasar Garzón, que é um jurista espanhol renomadíssimo no mundo inteiro, ele é referência para o mundo inteiro nesses processos políticos, né? Ele também afirma que é golpe, né? Por essas análises que foram feitas aí. Então é bastante subjetivo. E vocês mesmos, ouvintes, podem concordar comigo que a análise legal é subjetiva, né? Vocês mesmos devem saber aí que de alguns que foram condenados e que outros foram libertos e que não lhes pareceu realmente que os que foram condenados eram culpados e nem que os que foram libertos, estão livres, eram inocentes, né? No nosso cotidiano a gente sabe disso, que acaba tendo outras forças por trás disso, né? Notadamente a força financeira. Então, o que a gente quer argumentar? Que a partir do momento que a Dilma assumiu o segundo mandato, todas as forças de interesse econômico e dominação, que é natural, os Estados Unidos têm sério interesse no minério brasileiro, né? Se voltaram para a derrubada desse governo. E são essas as acusações que sofrem, que no Paraguai usou esse expediente, né? E assim sucessivamente, né? Então, dizem inclusive que agora que a água bateu e que não tem mais como esconder a culpa dos de direita, vamos dizer assim, que não é exatamente o que eu gostaria de dizer, mas para sintetizar, né? Eles vão tentar derrubar a todo custo, porque se não derrubarem, o Moro vai ser obrigado a convidar para depor quem teve 6 delações, o Aécio Neves. Teve 6 delações premiadas e o cara não foi convidado a depor. Por quê? Por que isso está acontecendo? E o Lula foi coercitivamente conduzido sem ter sido convidado, que é uma afronta no procedimento, né? Não é um procedimento elegante, vamos dizer assim, do ponto de vista da lei, né? E também a OAB se pronunciou dizendo que o Sérgio Moro, ele não cumpriu a Constituição, ele foi deselegante, no mínimo, com a Constituição, quando ele promoveu escutas ilegais a advogados, né? Esse procedimento, depois, se for possível, né? Pode ser esclarecido com base legal. Mas, enfim, né, tá escrito
a OAB acusou o Sérgio Moro de não cumprir a Constituição. Então, o juiz, da magnitude do poder que ele tem, não cumpriu a Constituição, fazendo escutas ilegais. E outros jogos políticos que a gente poderia mencionar aqui para dizer que o impeachment é um jogo político, é um jogo de poder, né? Aí eles dizem, mas o Brasil vai quebrar. Eu tenho aqui uma pesquisa do IPEA, deixa eu abrir a página aqui. A IPEA, deixa eu pegar a data aqui, não estou conseguindo ver a data, mas ela é bem atual, agora é de abril, 15 de janeiro, desculpa, essa que eu abri aqui. Ela diz que o consumo médio do brasileiro caiu 4% de 2014 para 2015. Né? O consumo médio cair 4% não justifica um golpe porque o Brasil está quebrando. Né? Então, se é questão econômica, não é verdade. Né? Eu conversei com alguns empresários aqui, alguns dizem que realmente tem crise, só que se você for ver o nível de desemprego no período 2014 para 2015, estou lendo, a taxa de desemprego subiu de 6,8 para 8,9, que são os dados anuais, a gente não pode falar de agora se agravou, né? É verdade. Mas agora eu vou amarrar. Quando o Cunha e o Moro começaram a agir em sintonia, não sei se vocês digitarem aí na internet, você Moro, curso CIA, né? Digitem aí. Vai aparecer lá que o Moro fez cursos intensivos com a CIA para aprender a combater o crime. É claro que ele aprendeu muito bem a combater o crime, ele está se saindo bem na missão dele. Né? No meu caso, no meu entendimento, a missão dele é fazer o que os Estados Unidos o orientaram naquele curso, certamente. Então, se o desemprego cresceu de 6,8 para 8,9, né, é óbvio que há uma recessão, que o Brasil está baixando o consumo. Mas a explicação de grandes economistas também é que no período do Lula houve um boom econômico. A gente vivia uma situação de pleno emprego e houve um grande endividamento. Né? Nossos colegas aqui devem concordar, nós todos aqui tivemos a possibilidade de nos endividar. Então é natural, é economicamente natural que as pessoas passem a não consumir depois que elas têm financiamento de casa, têm financiamento de carro. Agora pobre anda com um carro novo, né? Tá na faculdade, né? Alguns se formaram nesse período, estão pagando, como eu conheço muitos jovens aí que estão pagando FIES, né? Que é uma possibilidade de jovem fazer um curso de engenharia, por exemplo, né? Sem recursos financeiros pagos pelo governo e tal. Então tudo isso certamente gerou uma grande dívida pessoal, né, que é o grande problema do brasileiro, né, a dívida pública e a dívida do governo. O governo se empenhou também. Então, essa queda no consumo, 4%, e esse aumento do desemprego, ele gerou essa insegurança. E mais toda a mídia, né? Quando eu falei em dominação pelo poder, dominação por cultura, eu vou lembrar a vocês que nós vivemos na América, nós somos americanos. Mas quem a gente chama de americano? Qual é o país que a gente chama de americano? Por quê? Porque é uma dominação cultural. Então, nós estamos sujeitos aos ditames, a moeda pertence a quem? Né? A moeda principal. Nós estamos sujeitos a esses ditames econômicos e políticos do modo de vida de um país que consome 25% do planeta para manter o seu modo de vida. Né? Para eles viverem bem, eles gastam 25% do planeta. Então, fazer essa análise em termos de impeachment, o Brasil é importantíssimo. O Brasil tem minérios aqui que os caras estão babando. Assim, eles não querem saber se o Aéciozinho, que vai se lascar. Eles querem petróleo, eles querem mineral, eles querem o nióbio. Já ouviram falar no nióbio? O nióbio diz que os Estados Unidos, quando descobriram que o Brasil tinha uma mina de nióbio aqui, quase invadiram, né? Exagerando. Mas e por aí vai. Então, são N razões que não se respaldam na economia, como eu mencionei aqui, está no IPEA desse ano, não se respaldam nas razões legais, porque há controvérsias, né, respeitados os argumentos dos adversários, colegas aqui, mas não há respaldo legítimo consolidado, né, há discussões a respeito disso. E ainda lembrando, o FHC fez mais de 100 pedaladas. Em outubro de 2015, o TCU emitiu um parecer lá dizendo que a forma não seria aceita, né? A partir daí ninguém mais pedalou. O presidente do Senado da comissão de impeachment pedalou também. O Beto Richa pedalou, o de São Paulo lá pedalou, né? 17 governadores, vai abrir jurisprudência para 17 governadores. É político, não é judicial. Léo Veraldo de Oliveira, por que a maioria dos empresários é a favor do impeachment?
André, eu penso que é o seguinte, que como nessa argumentação, o empresário é muito sensível ao aspecto econômico. Como até o Jordano comentou, né, que o Brasil não desacelerou tanto, mas é uma questão, vamos pegar, porque existem vários indicadores econômicos, emprego, renda, inflação, vamos pegar o PIB, que eu acho que ele acaba, na verdade, contemplando, e é uma somatória de tudo que vem acontecendo no Brasil. Então o nosso PIB, de fato, é um PIB decrescente, foi um PIB negativo no Brasil no último ano. Então isso, que eu não quero, quando um PIB negativo, ele acaba refletindo muito no dia a dia das empresas. O cara fala, PIB, o que é PIB? Isso que representa? É uma desaceleração econômica muito grande. Então, como o Jordano falou, tem muitas coisas que veio acontecendo, que essa crise política desencadeou essa crise econômica, mas de fato existe a crise econômica. E a classe empresarial, aquela história, nós estamos com uma carga tributária bastante elevada, né, que queira ou não queira, onera muito, e é uma carga tributária errada, na verdade, é uma carga tributária sobre o consumo que impacta todo mundo, na verdade, impacta o pobre, na verdade, do Brasil. Tem aí uma inversão de responsabilidade, porque o Brasil tem um imposto focado no consumo, em vez de ser um imposto focado na renda, na verdade, né? Então, nossa tabela de imposto de renda acaba em 27,5%. Isso é um equívoco, na verdade, que nos países desenvolvidos não acontece. Então, isso podia ter sido mudado, né? Então, ou seja, o empresário acaba sendo... Sim, ele sente isso no bolso dele, que ele não tem mais como pagar impostos, o governo vem com propostas de mais CPMF, criar mais um imposto, o governo do estado também, né, com uma alteração do ICMS, cria mais impostos, e a margem do empresário hoje é uma margem muito pequena. Eu não estou falando de grandes empresários, as pessoas pensam que eu estou falando de Petrobras, de CNN, não, eu estou falando aqui do micro e pequeno empresário. Esse cara trabalha 12 horas por dia, né, e emprega muita gente aqui, especialmente no nosso Paraná, no oeste do Paraná aqui. E ele está com e a capacidade de demanda das pessoas, seja por endividamento, em função de financiamentos que ocorreram no período passado, mas as pessoas estão, ou mesmo que elas estão receosas em relação ao que vem acontecendo, elas estão consumindo menos. E essas pequenas empresas, elas não têm condições, elas não têm estrutura financeira para suportar isso no longo prazo. Então, isso leva que os empresários, nós queremos uma solução. Nós queremos precisamos recuperar a autoestima da população, a autoconfiança, para que eles possam voltar a consumir, para que eles possam voltar a investir, que é o mais importante, o investimento, e isso não está acontecendo. O que isso gera? Nós precisamos mudar. Na verdade, a mudança, claro, tem os argumentos como foi colocado pró e contra, mas nós precisamos de mudança, não podemos ficar nessa guerra, nesse celeuma, nós vivemos um mundo real, né? O mundo real é a produção. Amanhã eu tenho que pagar meus insumos, amanhã eu tenho que pagar meus funcionários, amanhã eu tenho que pagar meu INSS, e quem que vai pagar para mim? Eu falo, se os empresários se unissem e fizessem de fato uma manifestação, falamos, vamos ficar no Brasil um mês sem pagar os impostos. Um mês chega, um mês nós vamos retomar, nós vamos colocar de fato o poder dos empresários, mas é aquela história, né? O empresário não é unido, infelizmente, né? Os nossos micro e pequenos empresários não são unidos, eles acabam pensam em trabalhar, na verdade trabalham muito mesmo, né? Então eu acho que tem esse foco. Mas, até para responder isso, André, eu acho que um dos grandes problemas do Brasil foi a incapacidade, não só do governo Dilma, nem do Lula, inclusive do FHC, foi das reformas. As reformas nossas foram um grande pecado. Posso citar algumas que são muito importantes. A reforma da Previdência, que eu acho que essa é a mais grave que tem. Existe uma grande relutância de ambos os governos de fazer isso, porque é uma medida muito impopular, mas que... 50% da receita. 50% da receita, é mais ou menos isso exatamente que vai para... nós estamos utilizando no total mesmo, assim, aí, com alguns descontos, 50%. Assim, né? Quem vive assim, exatamente. 50% total, mas com as deduções, 22% do recurso disponível é a Previdência. E isso é muito grave para o Brasil. Porque existe a capacidade de crescimento do Estado, de custos, até o momento, quanto que o Brasil não tem mais como investir. Então a reforma devia ter sido promovida, foi começado, foi criado alguns tetos, a previdência privada, foi criado teto lá no governo Fernando Henrique ainda. Hoje, por mais que eu receba salário alto na ativa privada, o meu teto é 5.180 mais ou menos. Então se eu receber R$15 mil, o INSS vai me pagar até 5.180. A diferença, se eu quiser, eu vou buscar na ativa privada uma previdência complementar e vou fazer isso. O setor público não tem isso. Tem cara ganhando R$70 mil, R$50 mil e não tem teto para a previdência. Né? Então, e daí o cara fala, não, mas quem paga sou eu. Não é verdade. Ele paga a parte dele, mas o contribuinte paga 11%, o governo paga mais 20%. Então é dinheiro público, sendo do bolso da população, para pagar previdência sobre super salários.
Então isso custa muito caro. E o problema mais grave, que via de regra, todas as previdências no Brasil estão deficitárias. O que significa o quê? Que nós tivemos um crescimento na expectativa de vida. Saiu de 55 anos, quando fez meus cálculos autoriais lá, para 75, 80 anos as pessoas estão vivendo hoje. O que significa isso? Que, por exemplo, no Paraná hoje, só da própria polícia, vamos citar aqui o caso de alguns de previdência, da polícia militar, da polícia que é um todo, para cada 120 na ativa, para cada, aliás, 120 na inativa, tem 100 na ativa. Já está deficitária, né? E tem o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um caso bem emblemático. Toda a previdência lá, para cada 120 que estão na inativa, que estão aposentados, tem 100 na ativa. Então já é um estado totalmente deficitário. Vai quebrar. Vai quebrar. O que vai ter que fazer? Não vai quebrar, porque não pode quebrar, mas vai ter que o quê? Aumentar impostos. Mas até quando que vocês... Porque o imposto tem que entender que não é as empresas que pagam. É o cidadão, esteja no bolso do cidadão. Quanto que o cidadão vai aguentar pagar mais impostos? Esse que é a questão. E quais são os serviços públicos? Porque é importante o cara, às vezes, o discurso que eu escuto dos desenvolvimentistas, que são mais... não podemos parar de gastar, o governo tem que gastar. Cara, o que é gasto? Tem que dividir gasto entre custeio de máquina e investimento. Nós temos que continuar gastando, mas não gastando em custeio de máquina. Isso que é o grande erro. Nós temos que criar uma infraestrutura de investimento. E isso vai dar condições para quê? Para que nós possamos tornar o nosso país mais competitivo, vamos dar mais condições para que a nossa agricultura seja mais forte, para que nossos empresários tenham mais condições de competir não só internamente, como inclusive para fora, porque a economia é globalizada, nós temos que ter preços bons, assim como nós temos no agronegócio aqui, bons preços do frango, o frango mais barato do mundo é no Brasil, mas por quê? Nós temos uma capacidade, temos milho, produzimos grão de forma muito barata, nós temos uma infraestrutura aqui que permite que nós possamos ter o frango maior do mundo. Mas a nossa energia hoje está muito cara, temos que investir muito, não está se investindo em energia, nossa infraestrutura de transporte ela é muito deficitária, não temos baseada no rodoviário, que é muito cara, nossos portos são desestruturados, são desaparelhados, então o Brasil nossos aeroportos, nem se fala, então o Brasil parou de investir em infraestrutura. E isso é um dos motivos que o Brasil hoje está passando por essa situação. A capacidade de recuperação de um país que não tem investimento é muito lenta. E acho que isso foi um dos grandes pecados do governo. Claro, não é esse o motivo de impeachment, não é essa a questão, mas isso é um dos pecados do governo. O governo não investiu nisso, não priorizou o longo prazo. Não priorizou investimento, priorizou gastos de custeio. E isso não é só uma questão, eu não vou falar só do governo, o governo do Paraná também tem isso. A capacidade de investimento do governo do estado do Paraná é 0,89% do arrecadação dele. Dos 55 bilhões que o governo do Paraná arrecada, ele só tem 340 milhões de reais para investir. Falam que é 3 bilhões de reais, mas 3 bilhões de reais são receitas de venda de receitas de patrimoniais que ele teve. Então não pode ser contado com essa receita. Então, via de regra, a nação, como os estados, estão com capacidade de investimento muito limitada. E nosso estado do Paraná é um exemplo disso. Então, o que precisa? Reformas, gente. Nós temos que ter governos, tanto do governo federal como o governo estadual, com coragem de política de fazer isso. E o próprio governo da Dilma, o governo Lula, teve popularidade e não teve, eu acho assim, a devida coragem. O governo Lula teve uma popularidade, o próprio governo Dilma, de fazer essas reformas que eram importantes. Devia ter colocado na mesa. O Brasil precisa dar um passo a mais. E não fez, especialmente a reforma tributária também, que era muito importante, e outra que eu considero fundamental, que é a reforma política. Isso é uma coisa que eu considero muito. O Jaime colocou bem, e o Jornal também. Nós não estamos na mão só do presidente. Porque é uma única pessoa, nós focamos nele. Mas o grande problema político no Brasil hoje é o legislativo também, que tem muito poder, e o presidencialismo, dentro de uma constituição focada mais num parlamentarismo, nós temos uma guerra de divisão de poderes. Existem as bancadas, né, que eles são divididos no Congresso, e eles querem, para votar projetos, para votar projetos de lei. O que acontece? Nós queremos, é uma barganha de poder. Eu quero cargo nas agências reguladoras, nós queremos cargos nas empresas públicas, nós queremos isso, nós queremos emendas para mandar para a minha base, ou seja, então existe uma barganha financeira muito grande nesse país. Então, o nosso sistema político é um sistema doente. Essa é a realidade. Se nós não fizermos essas correções, nós não vamos, daqui 5 anos, vamos estar discutindo de novo essa mesma situação. Então, nós precisamos de um governo que tenha coragem de fazer isso. Não sei se o governo Temer
vai ter coragem de fazer isso. Nem se tem legitimidade para assumir um país, um governo como esse que estava dentro do governo. E você acha que, você acredita que a entrada do vice-presidente no Brasil pode melhorar a situação econômica do país? Olha, André, isso é uma questão que é uma grande incógnita. Primeiro, será que o governo Temer vai ter essa capacidade de criar uma coalizão, né, com vários partidos e apresentar um projeto para o Brasil de 2 anos para retomar a confiança da população e nós acreditarmos que de fato nós podemos dar um passo a mais? Não sei, essa é a grande pergunta. Será que ele vai ter essa condição? Ele vai ter pouco tempo para provar isso. Penso que em 2, 3 meses ele terá que apresentar um plano que convença as pessoas. Porque, só que em paralelo a isso, corre um processo onde o partido dele e ele estão muito envolvidos também na Lava Jato. Então, será que o Temer vai sobreviver a isso? Com o Eduardo Cunha, com o Renan Calheiros? Outra incógnita. Será que nós vamos ter eleições ainda, né, para esse ano, de repente? Então, outra incógnita. Então, são muitas variáveis que nós somos em dúvida ainda. E essa incerteza, ela é extremamente perniciosa para a economia, sabe? Isso não é um aspecto interno, mas externamente. Então, penso que esse processo de impeachment, ainda mesmo que exista essas divergências, ela é muito importante. Nós precisamos sair disso, porque o Brasil, se continuar deteriorando essa economia do Brasil, nós vamos ter sérios problemas no futuro. Então é um processo que talvez existe muita discussão sobre isso, mas temos que restabelecer a confiança da população como um todo. E hoje está deteriorado. Por uso da mídia, grande mídia, talvez não seja tudo isso, mas infelizmente essa é a realidade. Nós temos que usar o que nós temos. Ela está totalmente deteriorada e nós precisamos de um novo marco, de um novo pacto nacional de retomada do crescimento, que é muito importante, que o ingrediente mais importante é a confiança. Você, como brasileiro, acredita que o impeachment é um anseio da população? Olha, André, é que não falei, isso eu acho que é difícil colocar isso que é um anseio da população. Hoje, se você olhar para a mídia, parece que é um grande anseio, sabe? Que as pessoas querem isso, mas é o seguinte, eu penso que eu volto a afirmar isso, nós precisamos de algo novo para retomar, sabe? Eu acho que as pessoas pensam que a mudança pode ser algo novo, é a renovação. Nós sempre pensamos que nós temos que nos renovar, sabe? E penso que o impeachment é uma questão de renovação, sabe? Depois da escuridão é um novo dia, na verdade. Não sabemos se vai ser melhor ou pior, mas essa questão, as pessoas pensam que isso é um bom caminho em função disso. Que a partir de uma renovação pode ser, é como um novo ano. Quando chega o final do ano, todo mundo comemora, não. Esse ano, final de ano, vamos começar esse ano, 1º de janeiro, bem, vai ser um novo ano, vai ser novas expectativas. Então é um pouco esotérico esse negócio, sabe? Eu penso o seguinte, se a mudança do impeachment vai gerar essa confiança e expectativas renovadas nas pessoas para um Brasil melhor. Mas, de fato, como eu falei, o desafio é gigantesco. O Michel Temer tem um desafio gigantesco pela frente. Ele vai ter que continuar lidando com um Congresso extremamente aparelhado, que demanda muita estrutura do próprio governo federal, do executivo, e que ele vai ter que ter uma artimanha política muito grande para levar isso à frente. E sem falar que hoje a sociedade está muito mais madura. A sociedade está muito mais madura politicamente, ela vai cobrar muito do própria Operação Lava Jato, vai cobrar muito do Cunha, que está muito envolvido, do Renan Calheiros, do próprio Temer, que recebeu muita grana. Então, será que eles vão resistir a tudo isso? Então, isso é o que nós vamos ter que aguardar os próximos capítulos aí para ver como que vai acontecer. É importante o seguinte, maturidade da população, e uma coisa que eu gosto de falar, nós temos que ter mais serenidade nesses discursos, que é muito importante. É um momento muito bom para o Brasil, eu acho isso. Ficar falando, não é ruim, é bom, nós estamos crescendo com isso. Só que existe um pouco de ódio excessivo nas palavras das pessoas, que acaba levando nós para um outro caminho. Nós temos que aproveitar esse momento e buscar o discurso, os debates. Isso é muito importante. Nós vamos crescer muito com isso. Eu sempre falo, não é o auge como eu uso a frase do Cortella, não é o auge da sujeira, e sim o início da limpeza. Eu acho que estamos passando por um processo estamos iniciando uma limpeza que é histórica para o Brasil também. Nunca foi colocado tão a limpo a situação que está sendo hoje. Mas é muito importante, volto a falar, se nós não tivermos as reformas, a reforma política, eu acho que essa é estruturante, de forma muito urgente, nós não vamos dar um passo consistente no futuro. Nós vamos estar daqui a pouco 5 anos voltando a falar sobre o mesmo assunto. Volto com a pergunta então para o Giordano. Giordano, você acredita que o impeachment é um anseio da população? Não, eu acho que não. Como foi dito, o que se quer é mudança, mas não
não acredito que o povo acredite que essa seja a mudança que eles querem, porque o Temer tem 1% de aceitação nas pesquisas, pelo que eu vi. Então acho que como disse o Léo Veraldo, é o desejo de mudança e não o desejo de impeachment. Até porque o plano Temer, né, ele é assustador. Eu, como educador, estava lendo na pauta da educação, ele vai contra imensas pesquisas na área da educação que ditam como deveria ou poderia ser a educação. Ele vai contra isso. Ele quer educar para o trabalho, ou seja, o povo vai voltar a ser massa de produção de riqueza e não de autonomia, consciência crítica e tudo mais. Ou seja, nós vamos voltar a comer cachorro quente, dormir e voltar para o trabalho, né? Assistir televisão, a novela, ao invés de conversar com os filhos, brincar com os filhos, nós vamos parar de pensar e voltar a produzir. Que, como disse o Temer, ao vivo e a cores, digitem lá se quiserem, o empregado está ganhando muito e o empresário está ganhando pouco. Né? O Temer falou isso para os industriais há poucos dias atrás. E o Temer, segundo o Estadão aqui, né, ele vai privatizar tudo, né, vai privatizar tudo em infraestrutura. Quando se privatiza, aumenta o custo, né, porque muitos serviços públicos gratuitos, eles beneficiam o povo, né? E quando há uma privatização de serviços, há um custo e pessoas não têm acesso a isso, né? Também eu gostaria de comentar a respeito de ações como essa da estratificação do imposto de renda, que eu acho que é fundamental, a reforma da Previdência, a reforma política, né, a reforma da tributária. O PT encaminhou à Câmara uma estratificação e que isentava o imposto até 3.390, que é o salário mínimo postulado pelo Diese, né? E que sobretaxava grandes fortunas. Vocês lembram qual foi o resultado? A Câmara reprovou, não aceitou, está lá dormindo. Por quê? Porque não atende aos interesses de quem manda em nós. Nós somos produtores de riqueza para eles e não para nós. Né? E por isso que a Dilma está caindo, na minha opinião, ela está caindo porque nós estamos ficando mais poderosos economicamente e críticos também, e estamos conseguindo ter aquilo que a gente busca há muito tempo, que é ter autonomia. Né? O Brasil criou os BRICS, ajudou a criar os BRICS, que é aquela potência econômica que faz frente ao Banco Mundial. Isso incomodou muito, né? Eles estão tentando derrubar a Rússia, tentando derrubar a Índia, a China, né? O Brasil, porque os BRICS fazem frente ao Banco Mundial, ou seja, aquelas pessoas lá perderam o poder. Então, o impeachment reflete um desejo de mudança, mas se você for analisar a aceitação do Temer, não é isso, né? 1% não diz que é o desejo de impeachment. Jordano, se essa ação se concretizar, qual será a reação do PT e dos seus militantes? O PT está tendo reações na Câmara lá, se recusando a votar procedimentos na Câmara enquanto não julgarem o Cunha, né? Que depois que o Cunha assumiu a presidência da Câmara, tudo começou a ruir no país. Podem associar 2 anos atrás, um pouco mais, né? A derrocar. O Brasil estava tudo bem, cara. Viramos o ano tudo bem. De repente o Beto Richa vem dizendo que tem crise, né? O Cunha vem dizendo que tem crise, a mídia vem dizendo que tem crise e a gente caiu na crise. Só que de 14, que foi aquele tempo de crise, para 15, né? Eu acabei de relatar aqui do IPEA, 4% de queda no consumo, aumento de 1,4% no desemprego. Que crise é essa? Né? Por isso que alguns me disseram esses dias aí, mas eu não estou em crise, cara, eu preciso de peão que saiba trabalhar, né? Eu não tenho tempo para atender o teu serviço, a prestar meu serviço, faltava pedreiro até bem pouco tempo, pedreiro de qualidade, e outros aí, pessoas habilitadas, soldadores, falta mão de obra qualificada ainda e há um desemprego, principalmente no setor do comércio, acho que é o principal afetado, por causa daquela retração que eu digo aqui, reafirmo, é uma retração considerada natural pelo IPEA por causa de tudo aquilo que foi falado. E você acredita, qual que é a chance da presidente Dilma Rousseff sair do governo? Tudo indica que ela vai sair do governo, né? Tudo indica que vai sair. Né, mas eu acho que aí eu fico com o Ciro Gomes. Digitem lá os últimos vídeos do Ciro Gomes. Ele embora ele tenha uma tendência centro-esquerda, né, ele xinga o Lula, xinga Dilma, e então ele tem uma certa autonomia. Ele acabou de dizer que Michel Temer é um vendilhão do templo, né? O interesse deles é botar a mão no nosso minério, pessoal. Eles não querem mais nada. Nós vamos sofrer como está dizendo o Ciro Gomes na internet.
São 9h44. Gostaria de agradecer a participação aqui do Léo Veraldo de Oliveira. Léo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Acho que é muito importante essa discussão, né? Acho que é um assunto extremamente relevante. E só para finalizar aqui, o Jordano trouxe um assunto, só queria concluir aqui. Acho que é muito importante a questão da privatização, mas eu creio o seguinte, as concessões são muito importantes hoje, só para concluir isso aqui. Creio que o Brasil o governo não tem a capacidade, a maturidade ainda, nós temos uma estrutura administrativa pública incapaz de gerir grandes negócios e grandes empresas públicas. E isso acaba saindo mais caro, na verdade, nós ter isso na mão do governo do que na iniciativa privada. Então nós precisamos o governo não conseguiu avançar nada em relação a isso, especialmente em infraestrutura. Então creio que o processo de não chamaria de privatização, mas sim de algumas concessões é muito importante para nós evoluirmos. Parabéns pelo programa, obrigado aí aos colegas pelo debate. Creio que isso é muito importante para a nossa comunidade e para nós mesmos aprender um pouquinho mais. Muito obrigado também a participação do advogado Jaime Remor. Obrigado, Andréia. É um prazer estar aqui pela primeira vez. O programa realmente tem muita audiência, como toda a programação dessa rádio há muitos anos de Santa Helena. Só para o Jordano falou da OAB, que eu faço parte. De fato, a OAB manifestou-se contrário a alguns quebra de sigilos de telefone do Dr. Moro. Mas a mesma OAB está apoiando o processo de impeachment publicamente, né? Então a OAB que se diz independente e que eu represento nesse momento aqui, ela condena o que ela entende que é ilegal, mas ela apoia o que ela entende que há de imoral e que há de criminoso também. Então nesse momento a OAB nacional está de fato apoiando o impeachment da presidente Dilma. Obrigado aqui, eu sempre gosto de falar com o Jordano, tive poucas oportunidades, porque muito embora ele seja um apaixonado de esquerda radical, e eu respeito isso, ele é uma pessoa muito educada e com grande conhecimento, que sempre tem contribuído para o debate. Eu acho que o grande objetivo, Andréia, de estarmos aqui hoje, é mostrar que nós podemos debater civilizadamente questões e políticas que cada um tem ao seu lado, sem precisar se galfinhar, sem precisar se xingar, né? Enfim, por isso parabenizo o programa e desejo um bom dia para todos os radioouvintes e tanto para o Léo Veraldo e para o Jordano. Muito obrigado pela oportunidade. Acredito que o nosso objetivo do debate é informar a população também. A gente tem que procurar mídias alternativas e não somente as grandes mídias para se informar. Jordano, muito obrigado também pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. Acho que a gente agradece, todos nós agradecemos, foi realmente enriquecedor. Agradeço ao Jaime Remor, Léo Veraldo. Tenho que agradecer também ao Dr. Naldé, que me prestou esclarecimentos, e ao Dr. sociólogo Diogo Oliveira, lá de Brasília também, que está passando por Santa Helena volta e meia, também ajudou a esclarecer, né? E agradecer aos ouvintes por terem nos considerado aqui hoje. São 9h47, o nosso tempo aqui passou longe hoje, né? Mas agradeço a todos pela participação aqui no nosso quadro Café da Comunidade. São 9h48. Você ouviu Café com a Comunidade.